De Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias, capítulo 25. Armand, cansado desse longo relato, muitas vezes interrompido pelas lágrimas, colocou as duas mãos no rosto e fechou os olhos, ou para pensar, ou para tentar dormir, após ter me dado as páginas escritas pela mão de Marguerite. Alguns instantes depois, uma respiração um pouco mais rápida me provava que Armand dormia, mas um sono leve, desses que o mínimo ruído faz despertar. Eis o que li e que transcrevo sem tirar nem pôr uma sílaba. Hoje é 15 de dezembro. Estou tão doente há 3 ou 4 dias. Esta manhã caí de cama. O tempo está sombrio. Estou triste. Não há ninguém ao meu lado e penso em você, Armand. E você? Onde está você no momento em que escrevo estas linhas? Longe de Paris, muito longe, me disseram. E talvez já tenha esquecido Marguerite. Enfim, seja feliz você, a quem devo os únicos momentos de alegria da minha vida. Eu não conseguira resistir ao desejo de lhe dar uma explicação sobre minha conduta. E então lhe havia escrito uma carta. Mas escrita por uma moça como eu, uma carta como aquela poderia ser interpretada como uma mentira, a menos que a morte a santificasse com sua autoridade e que, em lugar de uma carta, ela se tornasse uma confissão. Hoje estou doente. Posso morrer dessa doença, pois sempre tive o pressentimento de que morreria jovem. Minha mãe morreu do pulmão, e o modo como vivi até hoje só fez piorar essa afecção, única herança que ela me deixou. Porém, não quero morrer sem que você saiba o que pensar de mim, se é que, ao regressar, você ainda se preocupará com a pobre moça a quem amava antes de partir. Aqui está o que continha aquela carta, que me alegro em reescrever, para oferecer um novo testemunho das minhas justificativas. Você se lembra, Armand, de como a chegada de seu pai nos surpreendeu em Bougival? Lembra o medo involuntário que essa chegada me causou e a cena que me contou naquela noite acontecida entre você e ele? No dia seguinte, enquanto você estava em Paris, esperando por seu pai que não retornava, um homem se apresentava em minha casa e me entregava uma carta de Monsieur Duval. Aquela carta, que coloco junto a esta, me pedia, em termos muito graves, para afastá-lo no dia seguinte com um pretexto qualquer e receber seu pai. Ele precisava falar comigo e me recomendava, acima de tudo, não lhe dizer nada a respeito dessa sua intenção. Quando retornou, lembra com que insistência o aconselhei a ir novamente a Paris no dia seguinte? Fazia 1 hora que havia partido, quando seu pai chegou. Vou poupá-lo quanto à impressão que me causou seu semblante severo.
Ele estava imbuído de velhas teorias que pregam que toda cortesã é um ser sem coração, sem razão, uma espécie de máquina de recolher ouro, sempre pronta, como uma máquina de ferro, a triturar a mão que lhe oferece alguma coisa e a destruir, sem piedade, sem discernimento, aquele que a faz viver e agir. Seu pai me havia escrito uma carta muito adequada para que eu concordasse em recebê-lo, mas não se apresentou do mesmo modo como escrevera. Havia muita arrogância, impertinência e até ameaças em suas primeiras palavras, de modo que tive de fazê-lo entender que eu estava em minha casa e que não tinha de prestar-lhe contas de minha vida, senão por causa da sincera afeição que eu nutria por seu filho. Monsieur Duval se acalmou um pouco. No entanto, passou a me dizer que não podia aceitar por muito mais tempo que seu filho se arruinasse por mim. Que eu era bonita, é verdade, mas que por mais bonita que eu fosse, eu não devia servir-me dessa beleza para desperdiçar o futuro de um jovem com os gastos como aqueles que eu fazia. A isso só havia uma coisa a responder, não é? Mostrar as provas de que, desde que eu era sua amante, não me fora nenhum sacrifício manter-me fiel a você, sem lhe pedir mais dinheiro do que aquele que podia me dar. Mostrei-lhe as quitações da casa de penhor, os recibos das pessoas a quem eu havia vendido os objetos que não pudera penhorar. Participei a seu pai minha decisão de me desfazer de meu mobiliário para pagar minhas dívidas e viver com você, sem lhe ser uma carga demasiado pesada. Contei-lhe sobre nossa felicidade, sobre a revelação que você me fizera de uma vida mais tranquila e mais feliz. E ele acabou por render-se às evidências e a estender-me sua mão, pedindo perdão pela forma como se conduzira de início. Depois me disse: então, minha senhora, não será mais por meio de censuras e de ameaças, e sim de súplicas, que tentarei obter um sacrifício seu, maior ainda do que todos aqueles que já fez por meu filho. Eu tremi ao ouvir esse preâmbulo. Seu pai se aproximou de mim, tomou minhas duas mãos e continuou em tom afetuoso: minha criança, não leve a mal o que vou lhe dizer. Apenas entenda que a vida às vezes impõe necessidades cruéis ao coração, mas que é preciso submeter-se a elas. A senhora é boa. Sua alma é dona de uma generosidade desconhecida de muitas mulheres que talvez a desprezem e não tenham o seu valor. Mas pense que ao lado da amante há a família, que além do amor há os deveres, que a idade da paixão se segue à idade em que o homem, para ser respeitado, precisa estar firmemente apoiado sobre uma posição sólida. Meu filho não possui fortuna, no entanto, está prestes a lhe transmitir a herança que recebe de sua mãe.
Se ele aceitasse o sacrifício que a senhora está a ponto de fazer, deveria ter a honra e a dignidade de fazer-lhe em troca essa doação que a protegeria para sempre de uma adversidade completa. Mas tal sacrifício ele não pode aceitar, porque a sociedade que não a conhece daria a esse acordo uma causa desleal, que não deve atingir o nome que carregamos. Ninguém olharia se a Armand a ama, se a senhora o ama, se esse amor mútuo é uma felicidade para ele e uma reabilitação para a senhora. Veriam apenas uma coisa: que Armand Duval aceitou que uma cortesã, perdoe-me, minha filha, tudo o que sou forçado a lhe dizer, vendesse por causa dele tudo o que possuía. Mais tarde, o dia das recriminações e dos arrependimentos chegaria. Esteja certa disso, tanto para vocês como para os outros, e ambos arrastariam uma corrente que não conseguiriam quebrar. Então, o que a senhora faria? Sua juventude estaria perdida. O futuro de meu filho seria destruído. E eu, seu pai, só teria de um dos meus filhos a recompensa que espero dos dois. A senhora é jovem, é bonita. A vida consolará. A senhora é nobre. E a lembrança de uma boa ação há de lhe trazer de volta muitas coisas passadas. Nestes 6 meses, desde que a conheceu, Armand me tem esquecido. 4 vezes já lhe escrevi sem que ele tenha pensado uma só vez em responder-me. Eu poderia ter morrido sem que ele soubesse. Seja qual for a decisão que tome, quanto a viver diferentemente da forma que já viveu, a Armand, que a ama, não concordará com a reclusão à qual sua modesta posição a condenaria e que não foi feita para sua beleza. Quem sabe, então, o que ele não faria? Já andou jogando, eu soube, sem lhe dizer nada, também sei. Mas num momento de exaltação, poderia ter perdido uma parte do que eu economizo há muitos anos para o dote de minha filha, para ele e para a tranquilidade dos meus dias de velhice. O que poderia ter acontecido? Ainda pode acontecer. Além disso, está certa de que a vida que abandonaria por ele não a atrairia novamente? Está certa a senhora que o amou de não vir a amar um outro? Não sofreria, enfim, com os entraves que a ligação entre vocês colocaria na vida de seu amante e pelos quais talvez não pudesse consolá-lo? Se, com a idade, ideias de ambição se sucedessem aos sonhos de amor? Pense em tudo isso, madame. A senhora ama Armand, prove isso a ele, pelo único meio que ainda lhe resta prová-lo, fazendo, pelo futuro dele, o sacrifício de seu amor. Nenhum infortúnio aconteceu ainda, mas poderia acontecer, e talvez maior do que estes que prevejo. Armand
Poderia enciumar-se de algum homem a quem tenha amado? Poderia provocá-lo? Poderia bater-se com ele? Poderia, enfim, ser morto? E pense no quanto a senhora sofreria diante deste pai, que lhe pediria contas da vida de seu filho. Por fim, minha criança, quero que saiba tudo, pois ainda não lhe disse tudo. Fique então sabendo o que me trouxe a Paris. Tenho uma filha, como acabo de lhe dizer, jovem, bela, pura, como um anjo. Está apaixonada, e ela também fez desse amor o sonho de sua vida. Escrevi tudo isso a Armand, mas envolvido como estava com a senhora, não me respondeu. Pois bem, minha filha vai se casar com o homem que ama. Vai entrar para uma família honrada, que deseja que tudo seja honrado também em minha família. A família do homem que se tornará meu genro tomou conhecimento de como Armand vive em Paris e declarou-me voltar atrás em sua palavra se Armand continuar vivendo assim. O futuro de uma jovem que nada lhe fez e que tem o direito de contar com esse futuro está em suas mãos. A senhora se sente no direito e com forças para arruiná-lo? Em nome de seu amor e de seu arrependimento, Marguerite, conceda-me a felicidade de minha filha. Eu chorava silenciosamente, meu amigo, diante de todas aquelas reflexões que muitas vezes já havia feito e que na boca de seu pai adquiriram uma verdade ainda mais grave. Eu me dizia tudo aquilo que seu pai não ousava me dizer, mas que, por umas 20 vezes, quase chegou a seus lábios. Que, afinal de contas, eu não passava de uma cortesã. E que qualquer que fosse a razão que eu encontrasse para a nossa ligação, ela sempre teria a aparência de uma coisa calculada. Que minha vida passada não me dava nenhum direito de sonhar com semelhante futuro. E que eu aceitava responsabilidades às quais meus hábitos e minha reputação não davam nenhuma garantia. Enfim, eu o amava, Armand. A maneira paternal com que me falava Monsieur Duval, os castos sentimentos que ele evocava em mim, a estima daquele senhor leal que eu iria conquistar e a sua, que eu estava certa de obter mais tarde. Tudo isso despertava em meu coração nobres pensamentos que me tornavam melhor a meus próprios olhos e faziam falar verdades santas, desconhecidas até então. Quando eu pensava que um dia esse pai, que me implorava pelo futuro de seu filho, diria à sua filha que incluísse meu nome em suas orações, como nome de uma misteriosa amiga, eu me transformava e tinha orgulho de mim. A exaltação do momento talvez exagerasse a verdade.
dessas impressões. Mas era o que eu sentia, amigo, e esses novos sentimentos faziam calar os conselhos que me dava a lembrança dos dias felizes passados em sua companhia. Pois bem, Senhor, eu disse a seu pai enxugando minhas lágrimas, acredita que eu amo seu filho? Sim, Respondeu-me Messias Duval, com um amor desinteressado. acredito. Acredita que eu tinha feito desse amor a esperança, o sonho e o perdão da minha vida? Firmemente. Pois então, meu Senhor, beije-me uma vez como beijaria sua filha. E eu lhe juro que esse beijo, o único realmente casto que alguma vez recebi, há de me fortalecer contra o meu amor. E que antes de 8 dias, seu filho terá retornado para junto do Senhor, talvez infeliz por um tempo, mas curado para sempre. A senhora é uma moça nobre, Replicou seu pai beijando minha testa. irá tentar uma coisa que Deus levará em conta. Mas receio que não conseguirá nada de meu filho. Fique tranquilo, Senhor. Ele passará a me odiar. Era preciso colocar entre nós uma barreira intransponível. Escrevi a Prudence, dizendo que aceitava as propostas do Conde de N e que ela fosse dizer-lhe que eu cearia com eles. Lacrei a carta e, sem dizer qual era o seu conteúdo, pedi a seu pai que a fizesse entregar no endereço mencionado assim que chegasse em Paris. Ele me perguntou o que ela continha e lhe respondi que era a felicidade de seu filho. Seu pai me beijou uma última vez. Senti em minha testa 2 lágrimas de reconhecimento, que foram como uma bênção por meus erros anteriores. E no momento em que acabei de concordar em entregar-me a outro homem, fiquei radiante de orgulho, pensando no que eu recuperava com essa nova falta. Era muito natural, Armand. Você mesmo me havia dito que seu pai era o homem mais honesto que se podia encontrar. Messias Duval subiu na carruagem e partiu. No entanto, sou mulher. E quando tornei a ver você, não consegui deixar de chorar. Mas não fraquejei. Será que fiz bem? É o que me pergunto hoje quando me vejo doente, numa cama da qual talvez só saia morta. Você foi testemunha do que eu sentia à medida que a hora da nossa inevitável separação se aproximava. Seu pai não estava mais ali para me apoiar. E houve um momento em que estive prestes a confessar-lhe tudo, de tão amedrontada com a ideia de que você iria me odiar e me desprezar. Uma coisa na qual talvez não vá acreditar, Armand,
É que orei para Deus me dar força. E o que prova que Ele aceitou o meu sacrifício é que me deu a força que eu implorava. Durante aquela ceia, ainda precisei de ajuda, pois não queria pensar no que eu ia fazer. Tamanho era o meu temor de que me faltasse coragem. Quem poderia dizer que eu, Marguerite Gautier, sofreria tanto só de pensar em ter um novo amante? Bebi para esquecer. E quando acordei no dia seguinte, estava na cama do conde. Essa é toda a verdade, amigo. Julgue e me perdoe, como eu o perdoei por todo o mal que você me fez desde esse dia. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!